Então vamos lá, como é que a gente faz para conectar com o SG, com algum SGDB usando o C Sharp? Para fazer a conexão com o C Sharp, nós vamos precisar instalar um conector. Tá? O SGDB que nós vamos ver hoje é o MySQL. Como é que a gente faz para o C Sharp conectar com o MySQL? O C Sharp não tem acesso nativo ao MySQL. Então, a Oracle disponibiliza um conector, né, um driver. Com esse conector, você vai poder fazer o C Sharp, aprender a trabalhar com o MySQL. Né? Então, esse conector você instala e a partir desse momento, depois de algumas certas configurações que eu vou mostrar para vocês, o C Sharp pode acessar o MySQL. E onde é que você baixa esse driver? Tá? Nesse link aqui, ele vai direcionar para a versão mais nova do driver. Tá? Se você tiver com C Sharp 2017, C Sharp 2019, pode baixar a versão mais nova, tranquilo, vai funcionar. Tá? Agora, se estiver trabalhando com uma versão muito antiga do C Sharp, né? O C Sharp Express Edition, que é muito antiga, e aí você vai precisar pegar uma versão bem antiga do .NET Connect. Tá? Mas com versões novas não tem problema. Tá tudo tranquilo, vai funcionar direitinho. Então você baixa o instalador. Para instalar é muito tranquilo. Avançar, 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 ele instala o conector. Não tem nada de muito elaborado nesse processo. É um arquivo muito pequeno, né? Não deve passar de 20 MB, um arquivo minúsculo, e ele vem com o instalador, você instala e você pode, a partir daí, ter acesso dentro do C Sharp. No C Sharp, o que você vai fazer? Você vai precisar adicionar uma referência à biblioteca. Tá? Então, depois que você instalou, você cria lá um projeto em C Sharp, cria um projeto de Windows Form, beleza. O que você vai fazer? Clica com o botão direito aqui em cima do nome do teu projeto, vai em Add e References. No novo, tá Add, dentro do Add References. Ou tá fora, depende da versão que você tiver aí. Mas de forma geral, clica com o direito aqui, você vai encontrar a opção adicionar referência. Tá? Você pega e adiciona a referência como vai abrir para vocês essa janela. Você vai encontrar lá dentro o MySQL, esse cara que vocês vão procurar, tá? MySQL.data. Nas versões mais novas é mais fácil ainda que ele tem uma ferramentinha de busca aqui. Você começa a escrever MySQL, ele já vai mostrar para você filtrado a biblioteca. Então você marca essa biblioteca, dá OK, beleza, você já pode trabalhar com ela dentro do C Sharp. Você vai precisar fazer a inclusão da biblioteca. Então, você foi lá, baixou o driver, instalou o driver, adicionou a referência. Agora, no teu código, em toda a classe que você desejar acessar, fazer acesso ao banco de dados, obrigatoriamente você tem que incluir a biblioteca do MySQL. Como é que você faz isso? Using mysql.data.mysqlclient. A partir desse momento, você já estará apto a poder trabalhar com as classes do MySQL para execução de consulta, execução de inclusão, alteração e exclusão no banco de dados. Então, todas as operações que nós realizávamos lá na disciplina de banco de dados, agora será possível realizar essas instruções dentro de um programa C Sharp. Beleza. Esse exemplo aqui, ele é bem didático. Nesse exemplo, eu não estou usando nem orientação a objeto aqui, ele é um exemplo muito simplório. Então, olha só como é que ele funciona. String my com string. Para nós conectarmos, para nós nos conectarmos ao MySQL,
a gente precisa de algo chamado string de conexão. Na string de conexão é um texto onde estão todas as configurações de acesso à base de dados. Então, olha para essa string, eu tenho ali server igual a localhost. Então, é o endereço do servidor onde eu vou buscar a minha base de dados, o meu servidor de banco de dados. No caso, localhost, porque está localizado na minha própria máquina. Mas, se você for acessar o endereço de servidor na web, você coloca o endereço aí, ou de IP, ou o endereço DNS qualquer, que ele é capaz, um URL qualquer, melhor dizendo, que ele é capaz de acessar esse servidor remotamente. O segundo dado que nós definimos é o database. Qual database eu vou acessar daquele servidor? Qual banco daquele servidor? Nós podemos ter em um servidor centenas de bases de dados diferentes. Quando eu coloco database igual a MyDB, esse MyDB é simplesmente o nome da base de dados que eu estou trabalhando. Na sequência, o ID, o que é isso? User Identification, identificação do usuário. É o nome do usuário. Qual que é o nome do usuário para acesso? Coloquei root. Na sequência, a gente define o password, a senha. Observe que a senha está igual a nada, está vazio. Eu estarei utilizando nesse exemplo aqui o champ, o servidorzinho do champ. Então, o que acontece? No champ, a gente sabe já que o usuário e a senha que o usuário é root que não tem senha. Ele vem por configuração sem senha. Então, como é que eu defino sem senha? Coloco igual, ponto e vírgula, ele mata, está sem senha. Daqui para baixo, nós vamos começar a trabalhar com as classes do driver MySQL. Então, olha só como é que funciona. A primeira classe que nós vamos trabalhar é a classe MySQL Connection. Nessa classe, eu defini o nome da instância, o nome da variável, entre aspas, aqui, chamei de connection. E eu falei que instanciei a classe new MySQL Connection, instanciei a classe MySQL Connection e passei no construtor dessa classe o parâmetro myConString. Passei a minha string de conexão. Então, para essa conexão, eu terei essas configurações de acesso que eu defini na minha variável myConString. Beleza. O que mais que eu preciso? Quais mais objetos eu preciso? Eu preciso de um objeto MySQL Command. Esse objeto, ele será responsável, né, por executar comandos na base de dados. Ele vai executar os comandos SQL lá na base de dados. Observa como é que eu tenho acesso a esse objeto. Olha lá, MySQL Command, daí eu chamei ele de command, igual connection.createCommand. Então, ele está relacionado diretamente com a conexão. Então, eu acesso um método da classe MySQL Connection, que é o método createCommand. Esse createCommand eu vou utilizar para executar as minhas consultas na base de dados. Esse exemplo primário que eu estou mostrando para vocês, ele retorna dados, porque eu estou fazendo uma seleção. Vocês devem ter percebido que tem um select aqui. Vou selecionar todos da tabela empregados. Então, isso tem um retorno. Como tem um retorno, eu preciso armazenar esses dados em algum lugar. Aqui pode ter 20, 30, 1 milhão de usuários. Então, isso pode... eu preciso de algum lugar para armazenar esses resultados. Onde que eu vou armazenar esses resultados? Num objeto da classe MySQL Data Reader. Então, essa classe aqui, os objetos dela são responsáveis por armazenar resultados de consultas que vieram da base de dados. Beleza. Coloquei aqui command.commandText. Dessa classe, eu acesso essa propriedade, commandText. Essa propriedade eu posso
colocar qualquer comando SQL aqui dentro, tá? Colocando esses comandos aqui dentro, eles depois, posteriormente, serão executados. Até o presente momento, eu não havia criado a minha conexão ainda. Então, observe aqui, connection.open, abrir a conexão. A partir de agora, eu posso executar comandos na base de dados. Quando que eu executo esse comando aqui do select todos from empregados? Aqui, ó, commands. Olha, observa que aqui é a classe comando. Eu acesso o atributo command text. Passo para essa classe o comando que eu quero que seja executado. Eu posso escolher o momento dessa execução. Tá? Eu escolhi aqui, né? Coloquei aqui command.execute reader. Eu vou executar essa instrução aqui. Esse execute reader, ele retorna dados, tá? O execute reader, ele vai retornar dados. Os dados são o quê? Que dados são esses? São referentes a essa consulta SQL que eu defini aqui. Select todos da tabela empregado. Executei esse comando na base de dados, as respostas, os dados serão jogados dentro desse objeto carry. Então, se tiver 30 empregados, 30 são jogados aqui. Os 40 empregados, 40 são jogados aqui. Se tiver 1 milhão de empregados, 1 milhão de empregados serão jogados aqui. Tem um problema grave de performance aqui. Então, esse exemplo aqui ele é didático. Se eu sei que a minha tabela ele vai retornar 1 milhão de resultados, eu não vou jogar 1 milhão de resultados dentro de uma instância de um objeto. Eu não posso fazer isso. Imagina quanta memória do meu sistema principal eu vou gastar fazendo isso. Então, muito raramente nós executamos aí consultas sem condições, né? Sem a cláusula where ou sem alguma cláusula de filtro, né? Justamente por conta disso, porque eu vou consumir muitos recursos da minha base de dados, não, do meu computador, tá? Porque ele executou e retornou tudo para o computador, né? Para o C Sharp aqui trabalhar. Então, isso aqui ocupa memória. Muita gente, infelizmente, já vi, apesar de eu falar, insiste em fazer filtro dentro do while, né, dentro de uma estrutura de repetição. Gente, não é para fazer filtro dentro do while. Né? O SQL, ele trabalha com uma estrutura de dados que é extremamente eficiente para fazer filtro. Você sair buscando aqui, vamos lá, o exemplo. Select todos foram empregados. Vamos supor que eu trabalho na Google, me retornou 40 mil resultados aqui. Né? 40 mil. Tem 40 mil aqui. O meu while que está aqui, ele vai rodar 40 mil vezes. Eu não vou botar um if aqui para procurar um empregado X ou um empregado Y. Eu vou fazer o filtro aqui dentro do meu SQL. Porque esse cara aqui é otimizado. Ele trabalha com algoritmos na ordem de log de N, né? É muito mais rápido. Aqui não, eu vou ter que passar por todos os registros para eu encontrar o empregado X ou o empregado Y. Então, filtro sempre é feito no SQL, porque ele é extremamente eficiente para fazer isso. Nunca, jamais faça filtro dentro de estrutura de repetição. Se você está trabalhando com banco, o banco faz o filtro. Estudo de repetição não faz filtro. Esse while aqui, while carry.read, como é que ele funciona? Esse carry aqui, a gente pode imaginar ele como sendo um grande ponteiro. Então, quando você terminou de executar aqui o reader, ele retornou para você o ponteiro do primeiro registro. Isso aqui, quando ele faz o reader aqui, ele está no primeiro ponteiro. Beleza. Você pegou os dados dessa primeira linha, que é o primeiro ponteiro, ele move o ponteiro para a segunda linha. E ele vai ficar nesse looping até o ponteiro passar por todos os resultados da consulta. Tá? Então, olha só como é que funciona. Eu escrevi aqui string this row, né? Simples, é uma string qualquer, igual isso aqui. This row vai mais igual, vou concatenar, né, nada com o quê?
carry é isso aqui, né? Veio o resultado que veio lá da execução do meu SQL. Carry.getString. Dessa tabela aqui de empregados, eu vou pegar um nome. Tá? Esse nome, o que eu vou fazer? Ele é listbox1.items.add e vou adicionar o nome. Ele vai voltar para aqui, chegou no final, né? Chegou no final do meu ponteiro, dos meus registros? Não. Então ele entra na estrutura de repetição e vai para a próxima linha do próximo empregado com o próximo nome. Então eu vou adicionar aqui nessa estrutura de repetição todos os nomes de todos os empregados em uma lista, um list box. Por fim, o que eu faço? Connection.close. Encerro a minha conexão e libero aí os recursos. Os recursos serão liberados para o computador executar outras tarefas aí. Observe o seguinte, se nós formos trabalhar com o insert, não há diferença na execução do código. O código é basicamente o mesmo. Observe, eu criei a minha string de conexão, criei a instância do connection, criei a instância do meu objeto MySQL command, criei o MySQL carry, só que aquele... Basicamente, como esse insert não retorna uma resposta, né, não é que nem o select retorna uma resposta, né, um monte de resultados. Esse cara não retorna uma resposta, esse cara que não é necessariamente necessário. Então, quando eu fiz a conexão, executei o comando de inserção lá na base de dados, né, e fechei a conexão. Aqui não vai ter aquela estrutura de repetição, porque é um comando de inserção. Não vai me retornar dados, isso que ele vai lá na base de dados e vai inserir um dado. E olha só como é que nós fazemos para atualizar. Mesmo esquema. Observa, gente, que eu tenho o MyString, eu tenho o objeto de conexão. No objeto de conexão, que é o MySQL, que é a instância do MySQL Connection, eu passo com parâmetro no construtor a string de conexão, né? Eu crio o meu MySQL command para eu poder executar a minha instrução. Lembrando que o MySQL command, ele é resultado, ele é um retorno da execução de um método na classe connection, que é o método create command. Então ele vai criar aqui realmente um canal de comunicação de comando para você executar comandos lá no servidor. Aqui para retornar o resultado, passo aqui o command text, que é o SQL que eu quero que seja executado, abro a conexão, executo o SQL, fecho a conexão. Observa aqui, né, que eu posso substituir, eu coloquei aqui set nome igual a derpina, where nome igual, enfim. O que eu posso fazer aqui, rapaziada? Claro que isso aqui vem de uma caixa de texto, né? Você concatena aqui as variáveis, você vai trabalhar dessa maneira. Tá? Isso não é fixo aqui. Agora a gente vai começar a trabalhar juntamente com o formulário. Tá? Então isso aqui vem do formulário. Isso aqui pode vir também do formulário. Tá? Então os dados que você vai buscar e inserir dentro da base de dados vêm de formulários já. O último exemplo aí prático, o de exclusão de registros. É o mesmo modo de operação. Crio a minha string de conexão. A partir da string de conexão, eu faço a instância da minha classe MySQL Connection. A partir da instância do SQL Connection, eu crio aqui o meu canal para executar comandos SQL, que é uma instância da classe MySQL Command. Isso aqui é para receber os resultados. Defino aqui o meu SQL que eu quero que seja executado, connection.open, abro a conexão com o meu servidor de banco de dados, executo a minha instrução SQL, fecho conexão. Então, funciona dessa maneira o processo de trabalhar com base de dados no C Sharp.